irmãos, nós vamos ler as Escrituras, nós temos sempre que aproveitar bem o tempo, em Atos 5, verso 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos à sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Grande Criador, te adoramos pela oportunidade que temos de viver. Sempre temos lembrado disto, que a melhor coisa nesta terra é viver, e viver para o Senhor, viver para crer na sua palavra. Ajuda seu povo, cada pessoa que abre o coração para esta verdade. Manifesta-te a nós, pois necessitamos de ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Deus em seu povo. Poderíamos fazer como os outros, gastar bastante tempo em apresentações, em elogios, para poder ter os outros conosco. Mas nós não temos tempo de fazer isto. Se vocês quiserem, fique com a palavra, certo? Mas a nossa gratidão por ter todos vocês aqui reunidos, para juntos adorarmos a Deus, e também os irmãos de fora aí que... Pastor Mendes, que vem lá do Belém do Pará, sua família, e o irmão Kizan e o irmão Odair, que são os que vêm de mais longe, né? E vocês daqui da cidade. Deus abençoe cada um de vocês. Eu pensei em ir falando em parte desta mensagem do irmão Brana. O irmão Brana pregou a mensagem, mostra-nos o Pai, e falou sobre isso. Então ontem eu falei uma parte, Deus em sua palavra. Hoje eu quero falar Deus em seu povo. Que a gente vê a grande importância de Deus estar no povo. E quando Deus está no povo, é porque o povo crê naquilo que Deus está fazendo naquele dia. Se você não consegue crer no que Deus faz no dia que você vive, você não é povo de Deus. Isso tem que ser claro, porque as pessoas, todo mundo levanta a mão, somos povo de Deus, o outro é povo de Deus. Não, todo mundo é povo de Deus. E Deus tem apenas um povo. Vocês querem dizer que vocês têm a verdade, estão com a verdade? Nós não queremos dizer nada, nós só queremos falar o que fala a palavra. Deus só tem um povo. Deus só tem uma noiva, mais nenhuma. E Deus só tem uma vestimenta para ela em seu tempo. Se você estiver vestido de outra forma, com outra mensagem, você está nua diante dele. Este é o tipo de Laodiceia nesse tempo, que está nua e infeliz
e não sabe. Ela pensa que é, ela pensa que tem, e Deus está dizendo: você não sabe que é nua, infeliz. Isto é, infeliz é desgraçado. Desgraçado é sem a graça de Deus. A pessoa que não tem a graça de Deus, do dia, e cada dia, mesmo o cordeiro ter saído do trono, ainda Deus tem a graça do dia para nós. Certo? Esta é a graça que eu preciso, você precisa. Se você quiser a graça do tempo do irmão Brana, já não tem hoje mais. Você tem que receber a graça de hoje, a graça do dia. Eu sei que isso é difícil para as pessoas entenderem, mas o eleito entende porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. A maioria crê em Jesus ontem. É difícil crer em Jesus hoje. E Jesus ontem foi Brana. Jesus hoje é a noiva. Agora tem este povo escolhido, este povo eleito para este dia. E quem não quiser submeter-se a esta palavra, a este regime, a esta luz, a esta mensagem, é porque não é povo de Deus. Não é sectarismo. Você tem que saber a verdade. A pessoa precisa saber a verdade. Ela precisa ver o que Deus está fazendo em seu dia, porque cada tempo que Deus trabalhou, Deus não levou para o céu nos dias de Jesus o povo de Moisés. Nos dias de Jesus, Deus levou só os dos dias de Jesus. Irmão Brana disse: eu venho com uma mensagem pentecostal e eu estaria na era de Laodiceia, e isto estaria errado. Então Deus não pode levar para o céu um povo da era de Brana baseado na mensagem de Jesus. Porque a mensagem de Jesus era o cordeiro indo para o trono para interceder por nós. A mensagem dos dias de William Branham era o cordeiro saindo do trono da intercessão para reclamar cada um de nós. E as pessoas confundem e elas não podem aprender. Nós estamos acostumados com mensageiros que nos trazem qualquer mensagem do irmão Branham e diz que amém, e o povo diz amém. E você não vê nunca Jesus hoje. E se você tiver um espírito pentecostal, você quer ver Jesus hoje curando enfermo. Isto é certo. Se você quer saber de Jesus hoje, você tem que procurar o que está escrito na Bíblia que Jesus está fazendo hoje. A pessoa engana muito fácil. O que ele diz que ele vai fazer hoje? Ele diz: olha, João foi o anjo forte, tomou o livrinho, comeu o livrinho. Então você não pode misturar o que Deus está mandando fazer hoje, comer o livrinho, com o dia do irmão Branham que diz: abre o livrinho. Porque no tempo do irmão Branham não podia comer o livrinho. Era tempo de abrir o livrinho. No tempo do irmão Branham, Apocalipse 10, 1, o anjo forte desce do céu com o livrinho aberto. Ele não desceu no tempo de Lutero, de Wesley, de Pentecostes, com o livrinho aberto. Ele desceu nos dias da voz do sétimo anjo. Irmãos, Deus é em cima da palavra. Se Ele te deu uma lei, Ele anda naquela lei. Se Ele te dá uma palavra, Ele próprio anda naquela palavra, porque Ele é a palavra. Agora, se Deus tem um povo, Ele tem que descobrir onde está esse povo. Se você vivesse nos dias de Noé, você não ia nunca achar. A menos que você fosse eleito. Porque tinha tanta gente, tanto povo, e Deus estava com 8 pessoas no lugar recluído. E assim, cada tempo, se você vivesse nos dias de Elias, Deus estava com Elias e com mais 7.000 que Elias não conhecia.
e que todos eles eram perseguidos por Acabe e Jezabel. Então, se você for procurar o povo de Deus hoje, eu mesmo olho as grandes igrejas e digo, tem que ser de Deus. Eu mesmo sou iludido. Você pensa que a gente não ilude também? A gente ilude, tem pensamentos iludidos, mas tem que ser de Deus. Vão todo dia na igreja, paga seus dízimos, tenta viver a vida correta. Tem que ser de Deus, tem que ser povo de Deus. E você vai examinar, não é povo de Deus. Porque não está com aquilo que Deus está dando para o seu povo. Deus está alimentando o seu povo num dia com um alimento que ninguém sabe, ninguém conhece. Irmão Brana pregou alimento secreto, escondido, em seu devido tempo. E se há um alimento escondido, é esse da noiva. É o maná escondido, é o novo nome escondido, é a fé de rapto escondido. Se está escondido, então quem vai achar? Só o povo de Deus. Não precisa forçar ninguém. Ninguém tem que mudar de religião. Tem que mudar de vida, de mente. Eu digo que você mudar de vida, mudar de mente, de interpretação e crer no que Deus diz, então você verá Deus sempre perto de você. Amém. Certo? Vamos resumindo isto logo. Deus em seu povo. Eu gostei dessa expressão, porque a gente tem na Bíblia e agora tem na mensagem do irmão Brana. A sombra de Pedro, diz a Bíblia que curou. Irmão Brana diz aqui que não era a sombra de Pedro. Era Deus em seu povo. Mas que coisa! Em quem vou crer? Vou crer nos dois. Vou crer em Brana e vou crer na Bíblia. Porque são mistérios que estão dentro da Bíblia Sagrada e que as pessoas nunca iam conseguir ver. Porque Deus em seu povo, a gente só pensa como? Deus em vocês. Não é certo? Vocês não estão pensando assim? Deus em seu povo. Mas Deus em seu povo era a mensagem daquele homem. Não era um grupo de homens. Não, aquele grupo de pessoas estavam crendo na mensagem daquele homem. E aí o irmão Brana veio e pregou assim, é Deus em seu povo. É bom eu ler para você, porque tem hora que será que ele falou mesmo? Porque Deus em seu povo tem que ser naquele povo ali. Ó. Não pode ser aqui, tem que ser lá. É? Então vamos aqui, 174, mostra-nos o Pai. Oh meu Deus, o que ele estava fazendo? Refletindo Deus. Quando Jesus diz, eu sou, eu que falo contigo. Você quer ver o Messias? Eu sou. O que a igreja deveria fazer? Refletir a mesma coisa que ele fez. Certamente, refletindo Deus em seu povo. Mas em quem ele estava? Onde estava Deus refletido? Não era naquele povo, era nele, Jesus Cristo. Mas aquele povo estava vendo o seu representante. Então Deus estava em seu povo, através do mensageiro daquele dia, Jesus Cristo, Deus encarnado. 175, mostra-nos o Pai. Lembro-me na Bíblia quando um velho profeta tão cheio do Espírito Santo, a ponto que uma mulher sunamita teve um bebê e ele morreu. E o profeta não pôde ouvir de Deus nada. Essa é a hora mais dura que tem, que você vai a Deus e Deus não te responde. Mas ele caminhou para cima, para baixo, no piso, para lá e para cá, até que o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele deitou em cima daquele pequeno bebê morto. Qualquer um podia dizer, vai acabar de matar, se não morreu. A coisa é contrária, gente.
O profeta não teve direção de Deus. Senhor, o que eu faço? E Deus não fala. E ele vai para lá, vem para cá. E que eu falo? O que eu vou fazer? Eu vou deitar em cima desse menino. E assim fez Eliseu, deitou em cima do menino. E qualquer um sabe, um homem deitar em cima de uma criança acaba matando. Se ela não morreu, ela acaba morrendo. Ele veio e deitou sobre o menino. A maneira de Deus trabalhar é extraordinária. É contrária à imaginação do homem. Cuspir no chão, fazer lodo, passar no olho do cego. Qualquer um de nós, o que você fez? Parece que você escarrou. Você está fazendo o quê? Não, estou fazendo um lodinho aqui para passar no seu olho. Não, no meu não. Você então vai ficar cego. Porque eu vou ter que passar esse barro de cuspe. Mas eles não aceitam isso, é diferente. Eles estão querendo só coisas ensinadas pelos homens. Isto é mal. Como pode você aceitar um pregador desse? Hoje nenhum de nós vai fazer. Vai pensar que eu vou fazer isso. Você vai continuar cego. Eu não vou fazer, eu não tenho direção para fazer isso. Então, a cuspida hoje, o lodo hoje, é a palavra do dia. Passa. Você agora vai e lava. Quer dizer, vai e creia. E ele voltou vendo. Bom, eu não vou passar muito disso, vocês conhecem a história. Mas a gente gosta de mexer nessas coisas porque isso ajuda cada um de nós. Mas ele caminhou para cima e para baixo, para lá e para cá, até que o Espírito de Deus veio sobre ele. Ele se deitou em cima daquele pequeno bebê morto e ele espirrou 7 vezes. Retornou à vida. O único meio que ele encontrou foi isto. Mas o que foi? O profeta? Não, senhor. Deus em seu povo. Que povo que você vê ali? Você vê Eliseu e a sunamita. Deus em seu povo. É que a sunamita creu naquele mensageiro. E ele estava representando o povo que creu em Deus naquele dia. E Deus estava no seu povo. No povo que creu em Eliseu. No povo que creu em Elias. No povo que creu em Noé. Qual o povo que creu em Noé? Vocês não podem falar povo. Foi 8 pessoas, 7 pessoas, 8 com Noé. E o que era isso? Deus em seu povo. Aleluia. Mas ele era... não, senhor, Deus em seu povo. Isto mesmo, foi Deus em seu povo, certamente. Isto é exatamente correto. 176 mostra-nos o Pai. Encontramos um homem com o nome de São Pedro. Não tinha escolaridade suficiente, nem experiência no seminário, nem tinha cartão de companheirismo de nenhuma organização. Desprovido de tudo, sozinho. Não tinha concílio pastoral, não tinha encontro de pastores, não tinha nada. Estava sozinho. Mas ele era cheio do Espírito Santo. Espera, ele era cheio do Espírito Santo. Deus em seu povo. Eu prego que no dia de Pentecostes o povo foi cheio do Espírito Santo. Irmão Branham me vem aqui e prega que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Deus em seu povo. Pedro era esse povo de Deus. Ele estava representando este povo. Por isso eu creio no profeta. O linguajar dele é diferente de todo mundo. É difícil para as pessoas entender isso. Eles o viram profetizar. Viram isso se cumprir. Eles observaram sua grande vida. Eles ouviram sobre a sua influência. Um homem, ele falou como Jesus Cristo. A Bíblia diz, e informados de que eram homens iletrados e indoutos, e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus.
O povo deveria saber se eles querem encontrar alguém que esteve com Jesus, que andou com Jesus. E agora eu quero te dizer, se você quiser saber de alguém que andou com Brana, não adianta você procurar nos teólogos que andaram com o irmão Brana. Você vai ter que procurar algum indouto. Porque Deus não trabalha com os grandes homens. Todos os grandes tiveram que deixar toda a sua teologia e vir e aceitar a palavra do dia. Porque Deus em seu povo não é Deus teólogo. Deus em seu povo é um Deus simples. Indouto. Eu sempre tenho pensado, como só Deus pode escolher um pregador desse. Talvez nem eu queria que esse homem estivesse ao meu lado. Sabe falar nada? Indouto. Não tem sabedoria. Não aprendeu lugar nenhum. Não tem escolaridade. Não somos a favor da ignorância. Você deve estudar. Mas daí não vai adiantar nada para a fé. Não adianta vir com seus graus de escolaridade. Isso não funciona. Nunca funcionou, e se funcionasse hoje, então Deus não estaria certo hoje. Mas como Deus não erra, toda a vida Ele usou gente que não tinha escolaridade. Quando Ele pegou um que tinha como Saulo, Ele derrubou do cavalo e disse, você vai começar tudo de novo. Não quero nenhum sábio comigo. Quando Ele pegou um Moisés instruído na sabedoria egípcia, Ele disse, vai para o deserto. Faz uma arte aí. Ele fez uma arte, matou um egípcio, agora você vai sumir para o deserto. Vai desaprender o que você aprendeu. Ou o que você aprendeu com a mensagem desses pregadores do tempo do irmão Brana, quem sabe você precisa mais 40 anos para desaprender. Moisés precisou 40 anos para desaprender o que ele aprendeu 40 anos. Aí depois Deus usou os 40 últimos anos dele. 40 para aprender, 40 para perder e 40 para ser usado. As pessoas não querem perder. E elas teriam que saber que Deus faz desta forma. Não adianta eu querer chegar diante de Deus, eu sou intelectual, eu entendo, eu sou um sábio. Não, Deus nunca usou esse tipo de gente. Dentro da Bíblia, Deus nunca usou. Você tem que procurar na Bíblia, nunca usou. Foi Brana que pregou isso, ele falou, e Jesus disse, graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Esse é o trabalho de Deus. Qualquer coisa que você queira que Deus faça através de um grande idealizador, você está perdido, Deus não faz. Deus pega um ignorante, porque ele não vai dar palpite para Deus. E quando eu sei, você sabe dar palpite. Você pega duas mulheres na cozinha, uma velha e uma nova. A nova tem que ter muita paciência, porque a velha quer colocar na cabeça dela tudo que ela sabe. Enquanto ela precisa aprender, ela precisa saber, ela precisa queimar o feijão, ela precisa queimar o bolo. Ela precisa fazer alguma coisa sem sal, sem açúcar, ou errar, para ela poder aprender. É isso que Deus está dando tempo para você. Você pode ver, você precisa aprender, mas é você e Deus. Não é nem eu te ensinando, eu sou o mais velho. Não, você escuta, filho, agora você se vire. Vai lá e faça o bolo. E para Elohim ainda, hein? Faça o bolo para Elohim. Assa a vitela para Elohim. Não adianta querer chegar diante de Deus. E hoje todos os homens que chegam diante de Deus, eles chegam, eu sei. Eu tenho. Você sabe o nome do Pai? Hã? Não sabe, não? Nem o nome do Pai? E vem o povo da mensagem. Nós temos a maior mensagem do mundo. Você conhece o novo nome? Hã? O 7º selo, você sabe? Hã? Você sabe que o Cordeiro saiu do trono? Hã? O tempo acabou.
Você sabe, irmãos, como que nós vamos aprender isso? Pelo amor de Deus, é Deus e seu povo. Como vamos aprender uma coisa dessa com a mensagem na mão? 40 anos com essa mensagem na mão. Ainda bem que Deus não precisou de me pegar. Fala, você vai ficar mais 40 anos agora desaprendendo. É que eu devo não ter aprendido a coisa certa. Você já não aprendeu certo, eu vou começar logo. Porque senão precisaria 40 anos para desaprender. E muita gente na mensagem não vai ter tempo. Porque eles não vão viver mais 40 anos, esse povo mais velho da mensagem, morre tudo no deserto, que não vai viver mais 40 anos, não vai ter tempo mais, é o número do juízo, e as pessoas não querem aceitar aquela mensagem, Deus em seu povo. E Deus vem em seu povo, ele tem um povo, e ele tem sempre um homem como Pedro, que representou o povo no dia de Pentecostes. Um homem cheio do Espírito Santo, Deus em seu povo. Um homem com o Espírito Santo que a sua sombra curava os enfermos, Deus em seu povo. Não, mas espera lá, irmão Brana, não era a sombra do povo que curava, era a sombra de Pedro. Ele diz, não era a sombra de Pedro, era Deus em seu povo. Como que eu vou entender isso? É porque tinha um homem que representava o povo daquele dia, representava os eleitos daquele dia. E quando você reconhece aquela pessoa, a sombra dela naquele dia, então você receberá os benefícios como um povo daquela mensagem, que é o povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Como isto é bom. Ele se reflete a si mesmo em você. E eles descobriram. Aquelas pessoas creram nisto tanto que Deus veio sobre as pessoas, a ponto delas deitarem na sombra daquele pescador ignorante. As pessoas deitavam na sombra do pescador ignorante. E depois nós vamos em qualquer igreja aí. O que é que você tem que fazer? Vamos estudar, vamos formar, porque nós precisamos de pregadores teólogos. E depois fica lá 4 anos estudando e sai e não sabe o nome do pai. Vai estudar a mensagem 40 anos e não sabe a revelação dos selos. Não sabe quem é o 7º selo. 40 anos na mensagem, você sabe que foi isso que nós vivemos. 40 anos na mensagem e não soubemos quem era o 7º selo. Ninguém soube quem é o 7º selo. O que são os 7 trovões? Qual é o novo nome? 40 anos na mensagem. Então nós ficamos 40 anos desaprendendo e não aprendendo. Gente da ressurreição isolada, gente que crê no Ministério do Centro-Oeste, e Ministério do Sul, e da onde for. 40 anos precisamos ficar desaprendendo. Aí Deus vem e traz a sua mensagem da noiva. Você sabe que essa mensagem de João, meu Deus, deixa eu ir logo aqui porque eu não quero gastar tempo, todo mundo foi rápido aqui. Eu quero ir 177. Você vê, eles viram Paulo se pôr de pé ali em cima e entregar profecias. E cada uma delas se cumpriu perfeitamente. As coisas preditas e fazer tudo que Jesus Cristo fez quando esteve aqui na terra. Eles viram que ele esteve com Cristo. Eles sabiam que Cristo estava com ele. A ponto de pedirem para levar lenços e aventais do seu corpo. E puseram sobre os doentes e aflitos, e os espíritos maus saíam das pessoas. Doenças foram curadas. O que é isto? O que é isto? Deus em seu povo. Aí. Não era Deus em Paulo, não. O povo pegava lenço do corpo de Paulo. A irmã Brana vem dizer, Deus em seu povo. Aquele povo que ia a Paulo e pegava os lenços, aquele era o povo.
Deus em seu povo. Eles criam naquele homem. Por isso aquele era o povo de Deus naquele dia. Nos dias de Pedro era aquele povo que creu nele. Mais ninguém. Que a hora que a gente pensa, mas como pode Deus tratar com um grupo de pessoas como nós, iletradas? Como pode? E ele não trata diferente. Ele não pode falar através de grandes, senão ele não é glorificado. O estudo é glorificado. O aprendizado dele, a teologia deles é glorificada, mas quando Deus pega um que não sabe nada, o ignorante Pedro, o ignorante Osmar, o ignorante Brana, aí Deus faz uma obra. Hoje nós falamos bem do irmão Brana, mas no tempo do irmão Brana, vocês pensam que eles criam nele? Hoje nós dizemos, eu creio no irmão Brana. O povo do Brasil crê no irmão Brana. Mas lá na América do Norte, ó, com tudo que foi feito, eles não creram no irmão Brana. Porque se eles tivessem crido, eles tinham visto, se tornado povo de Deus naquele dia. E crido no irmão Brana como profeta, e olhava no irmão Brana dizendo, olha, ele não abriu o 7º selo. E se eu estivesse lá, com o espírito que eu estou aqui hoje, se eu estivesse na América do Norte ouvindo o irmão Brana, dizer, não abriu mesmo, irmão Brana. Que é um homem, estou vendo. O 7º selo não é um livro, é uma pessoa. Abrir, eu que tenho que abrir meus olhos para ver o 7º selo, eu que tenho que abrir meus olhos para poder ver o que são os 7 trovões, as revelações contidas nestes 7 selos, eu que tenho que abrir meus olhos, mas ele não podia dizer. Aí ele me vem e diz que o mistério de toda a Bíblia é unicamente o ministério do 7º anjo. Mas, irmão Brana, como pode? O mistério de toda a Bíblia, o mistério do novo nome é? O mistério do dia e a hora? Sim. O mistério do 7º selo? Sim. O mistério dos 7 trovões? Sim. É o ministério do 7º anjo. Primeiro selo, 33, na primeira tradução de Goiânia. Agora, irmão Brana, dá um testemunho aqui dos dias dele. Ó, o que precisamos hoje à noite. Olhe para a noite passada, eu estava ouvindo a fita, uma pequena mulher veio de Oregon, creio eu, de algum lugar. Ela era uma mulher pobre, ela gastou seu dinheiro para vir aqui, ela tinha um marido e filhos perdidos, ela estava doente e aflita e veio à plataforma. Alguém lá fora pensou algo diferente, que eu estava adivinhando que estava errado com ela. 179 mostra-nos o Pai. Então o Espírito Santo voltou e disse-lhe quem ela era, qual era o seu nome e o nome de sua mãe. Disse-lhe que quando ela era um bebê, qual o nome lhe foi dado. Disse-lhe qual era seu nome de casada agora. O Espírito Santo sabe tudo. Sabe seu nome de solteiro, seu nome de casado. O Espírito Santo foi quem falou. Ele não dizia eu falei, o Espírito Santo voltou e disse-lhe. Disse-lhe qual era o seu nome de casada agora, disse-lhe onde ela esteve, o que ela fez, de onde ela veio e o que ela estava fazendo e qual doença ela tinha. E disse que ela tinha um marido pecador e filhos pecadores e que ela estava sofrendo com um tipo de doença. Eu não sei agora, é só ouvir a fita. 180. Então o Espírito Santo veio ali com o assim diz o Senhor, eu lhe dou o seu marido, dou-lhe os seus filhos, eu te curo. E hoje ela está bem. Seu marido foi o primeiro no altar ontem à noite. Os seus filhos estão salvos. O que é isto? Ele conhece o passado, o presente, o futuro. O que é isto? Deus em seu povo. Amém. Deus em seu povo, mas revelando isso aqui é um homem que eles creram nele, aquela mulher creu nele. Ele sempre diz, você crê que eu sou o seu profeta?
Você precisa de crer, você não precisa entender, você precisa de crer. Você não precisa entender o que eu prego, você precisa de crer. Jesus nunca diz você entendeu, ele diz você creu. Deixa eu encerrar com o que nos cabe na hora em que vivemos. Então vamos voltar para as perguntas e respostas sobre o selo. 159 sempre é uma mensagem que ela vai até o fim. Terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Sim. É o ministério da hora. A noiva, o ministério da hora. Qual era o ministério da hora? Da noiva? Era o ministério de Brana. É o ministério da hora. Eu gosto de ver isso porque Deus fala no presente e logo fala para o futuro. É o ministério da hora. Será tão humilde. Eu não estudei, mas eu sei isso. É o ministério da hora. Será? Eu entendo também, será. Será tão humilde. Aquele ministério nos dias de Brana. Será? A noiva ali era um homem. O povo de Deus era Brana. Não, mas tem que ser muita gente. O irmão Brana está dizendo que não. Está dizendo que Pedro era o povo de Deus. Paulo era o povo de Deus. Então eu estou te dizendo que Brana era o povo de Deus. Estou falando sobre isso. Deus em seu povo. Você não pode vê-lo diferente. Deus em seu povo é a palavra de Deus naquele dia no povo. E estava num homem. Era a palavra de Deus, Jesus. Mas estava agora num povo, na igreja primitiva. Para estar na igreja primitiva, Deus teve que outra vez passar por um homem. Ele não foi direto de Jesus para a igreja primitiva. Foi Jesus, Pedro e igreja. É o povo. Esse povo de Deus sempre está crendo na mensagem daquele homem que está falando com eles naquele dia. Você não tem que crer em mim, mas você é obrigado a crer na mensagem. E você não tem que crer na mensagem do tempo do irmão Brana para ir no rapto. Você tem que crer na mensagem desse tempo que você vive. Você precisa crer na mensagem da noiva. A noiva hoje, João, ele foi, tomou o livro, comeu o livro. Deixa eu falar essas palavras agora, são minhas. João comeu o livro. O que é isso? Irmão Brana diz, ela tem o assim diz o Senhor. Ela tem o assim diz o Senhor. João comeu o livro. Deus em seu povo. Foi João que comeu. Mas todos quantos comem com João é o povo. E Deus está neste povo. Obrigado, Senhor, por estes momentos que nós podemos ver o Senhor sempre manifestado na palavra, porque não é o homem, Senhor. O homem é um veículo que o Senhor não pode falar através do sol, da lua, das estrelas. O Senhor vai falar através do homem. Foi sua decisão naquele dia, no tempo de Moisés, que o Senhor falaria através do homem. Então, não importa o homem que está sendo usado, não importa o ignorante Pedro, não importa o sábio Paulo, mas caiu do cavalo e teve que aprender tudo de novo. Quanta gente, Senhor, não quer cair do cavalo, isto é, cair do poder, cair daquilo que aprenderam. Eles não querem cair e tem que cair, e tem que tatear ainda por um tempo de anos, talvez tatear, como esteve Paulo tateando por 3 dias, para ver se encontra o lugar. Nós estamos aqui agradecidos ao Senhor por esta palavra. Ela tem o assim diz o Senhor, que é Deus em seu povo. Nessa hora, Pai, a mensagem, João comeu o livro, Deus em seu povo.
Quem foi que comeu o livro agora, Pai? Cadê as pessoas? Cadê homens e mulheres que estão comendo o livro para mostrar: eu também faço parte desse povo representado por João? Eu estou comendo o livro, eu não quero comer nenhum catecismo, eu não quero comer nenhuma doutrina do povo da mensagem, eu quero comer o livro que foi aberto em 1963. Nós queremos comer o que é alimento, Senhor. Não é alimento para o incrédulo, é alimento para o crente que creu e crê na sua palavra. Deus em seu povo. Que cada um de meus irmãos possa refletir isto e sair provando para os demais. Eu creio na mensagem. Eu creio no que Deus revelou através do 7º anjo. Eu creio no que foi aberto os selos. Eu creio no que Deus fez, porque eu estou comendo o livrinho hoje. Mas muitos não querem comer este livrinho. Eles arrumam outros livros para ele comer, Senhor. Mas esse livrinho eles não querem comer, porque para comer esse livrinho eles têm que passar por João. Porque o livrinho estava agora na mão de João. O livrinho estava na mão do anjo forte, desceu para a mão do 7º anjo, mas quando chegou o tempo da noiva, o livrinho estava na mão de João. E João comeu o livrinho. É Deus em seu povo. Obrigado por esta oportunidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. A irmã Madalena vai me ajudar. É Ré maior. Estou vivendo dias de Noé, mas eu estou vencendo pela fé. A arca de Noé subsistir, Deus aquele mundo destruir. A arca sobre as águas flutuou, e o povo que não creu se afogou. Deus faz na minha arca flutuar, e aquele que não crer vai se afogar. Hoje a minha arca repousou, no monte pôr do sol ela ficou. Foi a terceira etapa que chegou, e Deus os 7 selos revelou. A noiva não conhece o inglês e fala muito mal o português, mas hoje tem chegado a sua vez e tem profetizado para reis. Noé era um simples lavrador, não tinha o ensino superior. Naquele coração havia amor, e tinha o assim diz o Senhor. E hoje a minha arca repousou, no monte pôr do sol ela ficou. Foi a terceira etapa que chegou, e Deus os 7 selos revelou. A noiva não agrega multidões, mas ela vai pregar muitos sermões. O Evangelho tem que difundir, está chegando a hora de partir. O tempo o anjo disse que acabou, erguendo sua mão ele jurou, a sua obra ele consumou. A noiva do Cordeiro se aprontou, hoje a minha arca repousou, no monte pôr do sol ela ficou.
a terceira etapa que chegou. E Deus os 7 selos revelou. E hoje a minha arca repousou. No monte pôr do sol ela ficou. Foi a terceira etapa que chegou. E Deus os 7 selos revelou. Você já está querendo bater palma bem, olha que acabou, né?